Paz do Senhor, igreja. Microfones, por favor, aqui, irmão Jaque, pessoal da área técnica, aqui, microfones. Temos alguns minutos para nós falar um pouco a respeito disso, desse tema que já anunciei, o cristão. Eu acho que estamos devidamente distanciados, então posso baixar a máscara. Se o reverendo também puder baixar. Irmão Simão Caetano. Pronto, eu dispenso apresentações. Está no meu lado direito o autor do livro que anunciei. Ele depois vai se apresentar. E no meu lado esquerdo, o irmão Simão Caetano, que também vai se apresentar, nosso homem da União Africana. Por favor, vamos começar pelas apresentações, reverendo. Boa tarde. A paz do Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Yes. Eu sou Cardoso Pedro Caleb. Sou pastor, licenciado em teologia. Estou mestrando na área de ministérios. Sou casado há 25 anos. Uau. Tenho até aqui 2 filhos, uma menina e um rapaz. Tenho dirigido a Igreja Evangélica Batista Nova Aliança. Sou líder da mesma denominação. Estamos aqui em Luanda, na Igreja Central. Sou pastor na Sapu. E estou feliz de estar com os irmãos respondendo a este convite. Escrever tem sido a minha paixão. Graças a Deus já consegui meter no mercado angolano uma obra literária, conforme o irmão estava a apresentar. Algumas pessoas se calhar atrasaram. Este é o livro Envolvimento Político dos Cristãos do Contexto Angolano, da minha autoria, que os irmãos podem ter acesso a adquirir por 7.000 kwanzas, está lá na porta. E acredito, é uma bênção, uma oportunidade sublime para mim, podermos falar dessa temática. Obrigado. Muito obrigado, aplaudimos ao senhor. Por favor, querido Caetano. A paz do Senhor a todos. Eu sou o Simão Caetano. Desde já, antes de eu começar a fazer a minha introdução, agradecer pelo convite ao pastor Benson Gomes. Muito obrigado. Eu sou o diretor adjunto da Comissão da União Africana para a Juventude. Sou cristão e cooperador na área do evangelismo na Catedral da Adoração e Promessa, centro pastoreado pelo pastor Ismael Sebastião. Estou muito feliz em fazer parte deste painel, mais uma vez reiterando, muito obrigado. E aplauda ao senhor, aleluia. Vamos então dar a primazia no mais velho, o cristão e a política. O cristão pode fazer política ou não? O que é a política? Pastor, por favor. A resposta, sem dar muita curva, é sim. O cristão pode se envolver na política sem tabus, sem preconceitos. Infelizmente, por termos crescido num ambiente cristão de fundamentalismo, quer dizer, fomos educados em princípios em que olhamos mais para questões espirituais e queremos ir já para o céu. E perdemos de vista que estamos aí na terra, e a terra é o lugar onde temos que nos preparar para o céu. Política é muito mal entendida, não é a culpa nossa, mas é a consequência da educação herdada. Nos foi passada uma imagem muito negativa da política e nos disseram: política é do diabo, política é mundano, política é guerra, política é mentira, política é falsificação, política é corrupção, que tudo que vai mal é política. Por quê? Porque também o próprio contexto histórico já mostrou que os que fazem política são mundanos. E a maneira como a política é aplicada é maneira injusta e mundana, infelizmente. Como nós já crescemos neste ambiente que política é pecado,
é profana, então acabamos a nos alienar à política e abandonamos a política às mãos dos ímpios. Como vocês querem que haja justiça na mão do injusto? Oh. Como vocês querem que haja fidelidade na mão do infiel? Oh. Como vocês querem que haja paz e a estabilidade na mão de um gatuno? Um gatuno pode trazer paz e estabilidade? O gatuno rouba mesmo, o trabalho dele é para roubar, é para destruir e para matar. Então entendemos que a política não é o que nos foi passado. Política, por seu simples entendimento, etimologicamente, ele vem da palavra polis, que significa cidade, estado, sociedade. E lembra de Jeremias 29, versículo 7? Quando Jeremias diz aos israelitas que foram deportados para a Babilônia, diz a eles: olha, aí que estão, onde estão a ir, naquela cidade, naquela terra, vocês devem orar por aquela terra, busca a paz daquela terra, porque a vossa prosperidade também dependerá da prosperidade daquela cidade. Aleluia. Entendemos que política, etimologicamente, é a arte de organizar o Estado, a sociedade, a cidade. Quando nos envolvemos, por exemplo, numa atividade pública, de limpeza da cidade, de remoção do lixo, de combater o lixo, de promover o saneamento básico para garantir a segurança da nossa saúde, estamos a nos meter na política. Meu Deus. Política tem a ver com as ações ligadas ao bem-estar das pessoas na sociedade. Política tem a ver com tudo que se relaciona com o público. Então, para além disto, podemos perceber a política de duas maneiras essenciais. Falamos da política como aquilo que interessa ao Estado, fundamentalmente, das atividades políticas ligadas à soberania do Estado. Estou a falar dos poderes como legislativo, parlamento, executivo, governo, judiciário, tribunais, justiça, poder militar. Estou a falar das atividades político-partidárias, é por aí. Tudo isto está ligado à política porque são questões que interessam ao Estado. E sem esses poderes, não temos Estado organizado. Já que a política tem a ver com a organização, então o Estado se organiza através desses poderes. E outra maneira de entender a política é no sentido geral. O conjunto de mecanismos que nós utilizamos na tomada de decisões em processos oficiais, na igreja política, na escola política, lá em casa política. Há política em todas as instituições. Aqui na igreja realizamos eleições para elegermos o secretário-geral, para elegermos o presidente da denominação, para elegermos quem é. Tudo que se relaciona às eleições tem a ver com a política. Então, a política não é só feita pelos políticos. Política é feita por todos nós. Agora, existem políticos profissionais, existem políticos de modo geral. E eu vou dizer ainda, não existe o apolítico. Todos na sociedade somos políticos. Aplauda ao Senhor. Obrigado. Meu Deus. Aqui, ainda muito a ser dito. Uau! Uau, uau, uau. Isso, pronto, começamos bem. Eu percebo que o pastor realmente escreveu o mesmo livro que tem a ver com a política. Deus seja louvado. Já uma lavagem cerebral ser feita em nós. Vou então passar uma primeira intervenção aqui do nosso irmão Simão Caetano, por favor. Pois, creio que o reverendo aqui já lançou as bases, né? O fundamento foi lançado. Dizer simplesmente que a minha linha de pensamento não é muito diferente com a que o reverendo já passou aqui, né? Eu tenho de convir com aquilo que o reverendo disse, de que um cristão pode sim se envolver com a política, respondendo já agora a questão. Quando você olha, por exemplo, em Mateus capítulo 22, quando Jesus Cristo lhe é questionado acerca do pagamento do tributo, ele responde que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Quando Jesus Cristo responde isso, aí fala acerca da dupla nacionalidade. Um ser humano, né,
Ele está na terra e ele também tem substâncias do céu. Então, ele quando fala acerca da dupla nacionalidade, ele fala acerca das nossas responsabilidades enquanto crentes e também enquanto seres celestiais ou filhos de Deus. Por exemplo, quando você faz uma viagem no Novo Testamento, em Atos capítulo do número 2, você lê a história de Paulo. O apóstolo Paulo, quando está para ser açoitado, ele faz referência à sua cidadania romana. Ele diz, porventura vocês podem açoitar um cidadão romano sem antes condená-lo? Eles olham para Paulo e dizem, tu és romano? Ele responde que sim. E a partir daquele momento ele não é aceitado. Então, se política de facto fosse pecado, o apóstolo Paulo não faria uso, né, daquilo que a política usufrui. Ele faz a menção da sua cidadania romana e assim, né, ele não sofre aqueles açoites. E dizer aqui, né, como disse, os fundamentos já foi lançado. Se eu falasse muito acerca das bases, me tornaria repetitivo. Então dizer que política, né, é nada mais, nada menos. No original, no grego, significa a arte de governar. Né? Então, resumindo e concluindo, quando você vê no Antigo Testamento, quando Moisés está a tirar o povo do Egito para a terra prometida, você vê que são leis, depois que ele entrega para Moisés, lá no cume do monte, quando a glória envolve Moisés lá por 40 dias e 40 noites e todo o resto, ele passa aquele todo o processo de politizar, no caso, a nação de Israel. Uau. Então, respondendo à questão mais uma vez, reiterando, o cristão pode sim fazer parte da política. Aplaudimos ao Senhor, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alguém me disse, cristão não pode fazer política. Alguns minutos depois começou a reclamar o problema do lixo no bairro. Começou a reclamar o problema do táxi. O que nós queremos é apenas pensar no céu, mas esquecemos que ainda temos que viver na terra. Queremos ir viver no céu, nos esquecemos que nossos filhos amanhã vão andar nesta rua, nesta cidade, e que precisa de uma boa governação. Então, precisamos olhar para o céu, sim, mas também olhar para a nação aonde nós estamos. Eu vou dar sequência, eu sei que o pastor não terminou, temos pouco tempo. Infelizmente não conseguimos começar a tempo e hora, tivemos aqui um curto-circuito. Praticamente ficamos desde as 14, 2 horas, quase 16 horas, lutando com a eletricidade, justo hoje, mas graças a Deus superou-se. Amanhã vamos procurar começar um pouco mais cedo e sem corrida. Vou passar a palavra ao pastor. Eu sei que o pastor tem muito mais para acrescentar. Por favor, homem de Deus. Se a oportunidade permitisse que tivéssemos uma abordagem em forma de uma palestra, eu estava para falar com mais propriedade, com mais detalhes sobre as causas de preconceito de cristãos no que diz respeito à política. Mas você, adquirindo o meu livro, encontra todas essas informações. Falaria da finalidade da política. Por que a política? Qual a sua importância na sociedade? Falaria das bases bíblicas do envolvimento do cristão na política. A Bíblia autoriza, não autoriza, e a Bíblia é neutra. Nem proíbe, nem manda. Porque é uma responsabilidade nossa. Se nós não nos assumirmos e organizar a nossa própria sociedade, o nosso próprio país, Deus nunca mandará anjos para fazer a nossa parte. Então, um cristão é um cidadão. Como cidadão, antes de ser cristão, primeiro nascemos em Angola como cidadãos angolanos. Como cidadãos angolanos, temos grandes responsabilidades no que diz respeito ao nosso próprio país. E eu também falaria sobre a natureza política de Deus. Deus é político e Deus faz a política. Meu Deus! E olhando pela Bíblia, vemos que Isso é grave. a Bíblia tem muitos exemplos de cristãos ou de crentes comprometidos com Deus que se meteram na política. Um crente comprometido com Deus pode se meter na política sem portanto, se corromper. Daniel é um político num governo de ímpios. É um crente exemplar. Amém. Neemias Glória a é Deus. um político governador na administração dos sírios e persas. É um crente sério. José é um crente sério, é o governador no Egito, na terra dos ímpios.
para não falar de tantos outros que se posicionaram na política, bons políticos, ao mesmo tempo tementes a Deus. Aleluia. A política e a fé cristã não são incompatíveis. Podem coabitar na mesma vida. Precisamos de deputados cristãos, militares cristãos, polícia cristãos, ministros cristãos, presidente da República cristão. Isso merece oferta. Para o país Aleluia. mude. Governadores cristãos, administradores cristãos. Por quê? Porque o cristão tem o conceito do que diz respeito ao ser humano. E a Bíblia fala, amará ao teu próximo como... A ti mesmo. E a maneira boa de servir ao próximo é lhe servir através da política. Porque a política é a área que define, que determina o progresso de uma sociedade. E eu vos pergunto, quem é que gera os recursos naturais do país? A igreja? Não. Quem é que decide quanto à distribuição das riquezas? É a igreja? Não. Quem é que trabalha para as estradas onde passam nossos carros? É a igreja? Quem é o responsável pelo pagamento de salários dos funcionários? É a igreja? Quem é que tem que construir hospitais, escolas boas para nossos filhos? É a igreja? Porque o Estado, na política que gera tudo isto, nós cristãos não podemos estar ausentes de lá onde se decidem os destinos do país. Pastor, aceitarias ser presidente? E tens alguma proposta para mudar Angola? Não tenho a convicção de ser presidente da República. Não tenho até aqui, não tenho essa convicção. Mas se Deus disser que eu seja, podem votar por mim. Aleluia! Aleluia! Quando nós estamos a brincar com a política, o muçulmano não separa a religião com a política. Sim. Lembra que o país está sendo invadido pelos muçulmanos. Enquanto estão adormecidos, quero vos lembrar, as mesquitas estão até nas províncias. Daqui a 20 anos teremos um país com um crescimento incrível de muçulmanos. O Moçambique é um problema sério hoje. Moçambique já está a aprovar leis sérias contra a igreja. É proibido evangelizar na rua. Aquilo que o Amado estava a falar, chegará um tempo que o país vai aprovar leis contra não evangelizar na rua. Isso é incitar pessoas. Se alguém quer vir na tua igreja, desde que venha por sua livre vontade, andar atrás de pessoas para evangelizar, não. A lei não permite. E Moçambique tem problemas graves porque os lugares-chave da governação, por exemplo, o ministro da Comunicação Social muçulmano já não deixa nenhum programa radiofônico dos cristãos em Moçambique. Meu Deus. Estão a ver o que vai acontecer agora? Moçambique tem problemas graves porque tem hoje 70% de ministros muçulmanos. E influenciam o parlamento, influenciam o governo. Nós não queremos cair nisto. O cristão angolano tem que despir na mente dele que política é pecado. Política não é pecado, nunca será pecado. Ele só será pecado da maneira como você vai fazer o uso dela. Eu vos pergunto, o vosso telefone é pecado? Com o telefone não se comete crimes? Com os telefones se comete crimes? Já abandonaram de usar telefones? Política não é má, não é boa. Depende de como você vai utilizá-la. Alguém entendeu? Deus. Alguém entendeu? Política é um instrumento importante que Deus colocou ao alcance do ser humano para organizar a sua sociedade e para promover o seu bem-estar. É a política que nos garante o desenvolvimento, é a política que nos garante a boa vida na sociedade. Sem política, não temos sociedade organizada. Sem política, viveremos como animais, como vivemos hoje. Hoje vivemos tipo animais. Estamos em cima da pobreza, dormimos com o lixo, com os mosquitos. Quase toda a nossa vida está assanhada com práticas da corrupção e sofremos. E vocês sabem muito bem, somos um país rico, mas pobres. Vos faz sentido isso? Isso faz sentido? Um país rico, mas pobre. É inconcebível. Por quê? Porque não existe
políticas de boa governação, porque não existem maneiras adequadas de aplicar a política na prática, porque não existe o conceito de boa gestão daquilo que nos diz respeito. O país de todos nós, todos temos que lutar para que ele fique direito e seja bem governado. Muito Aplauda ao obrigado. Senhor, aplauda ao Senhor. Meu Deus! Quem aqui está a estudar medicina? Medicina, quem está a estudar medicina? Quem? Não quer apenas emprego, sonha ser ministra da saúde também. Amém. 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 Não é só depois de terminar já pensar qual é o hospital onde você vai trazer o currículo. Começa a almejar, a alcançar lá em cima. Amém, amados no Senhor. Amém. Deus abençoe. Ministro de Saúde. Eu acho que o pastor devia termos aqui criar uma outra atividade, colocar o pastor aqui 1 hora, falar sem parar, porque eu sinto que há muita sede ainda, muito a nos ensinar. Por favor, nós temos aqui alguém que está a exercer política na prática. Alguém que é um jovem dentro da União Africana e não é uma instituição religiosa, é mesmo política, é um diplomata. Eu vou querer saber do dia a dia um pouco mais a respeito do teu envolvimento com políticos. Dizem que para chegar lá tem que ter feitiço, meu irmão. Pegaste aonde? Para nos abrir já que o jogo onde você foi vaiar. Para chegar na União Africana, estás aí. Por favor, irmão Caetano. Bem, a resposta será simples, né? É a graça de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Por favor, bota essas Amém. considerações. Temos que avançar para a pregação. Certo. Últimas considerações. Bem, eu poderia falar aqui de vários nomes, né? Utilizando a Bíblia Sagrada, ou mesmo fora da Bíblia Sagrada, poderia falar de Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos da América, poderá falar de William Wilberforce, né, na Inglaterra, que influenciaram de forma positiva, né, abolindo, por exemplo, a escravatura. Né? Então nós conseguimos notar pessoas que ocuparam cargos de decisão do ponto de vista político e que exerceram as suas funções. Por exemplo, aqui eu agora vou me ater simplesmente para terminar já, né, para não roubar muito tempo. Poderia falar acerca de pessoas. Nós, quando falamos de política, e disse aqui muito bem o reverendo, né, ela é ramificada, ela tem diferentes departamentos e diferentes perspectivas. Por exemplo, a que eu vou falar aqui é acerca da política, né, enquanto função, ou enquanto o indivíduo está a exercer a função de alto nível na política, como por exemplo, falamos de Daniel, falamos também de José. É importante compreender que quando falamos de política ao mais alto nível, né, ela não serve para todos. Quando você olha na Bíblia Sagrada, aplicando uma hermenêutica acertada, você consegue compreender que nem todos foram chamados para serem políticos e ocupar cargos de grande influência. Então, aqui você consegue compreender que é um grupo restrito que Deus marca, do ponto de vista profético, ele carrega um governo. E algo aqui que nós precisamos compreender, isso é acerca da revelação. Você repara, por exemplo, quando você olha na Bíblia Sagrada, há 2 grandes reis que receberam a revelação acerca de governo. Primeiro o Faraó e depois foi Nabucodonosor. A pergunta que surge aqui é, por que Deus não revelou o sonho a Jacó, que tinha intimidade com Deus, acerca da fome que haveria, e nem em José? Uou! A resposta é simples. Deus respeita a ordem profética. A revelação era acerca de governo. Quem tem que receber é Faraó, porque Faraó é monarca. Jesus. Então, quando você consegue... Não aplaude, aplaude. Não aplaude à vontade. Não tenha preconceito em aplaudir. Lavem as nossas mentes, por favor. Então, você repara que Deus respeita a ordem profética. E você vê que quem vai interpretar o sonho não é qualquer pessoa, é José. José, do ponto de vista profético, dentro dele ele carrega governo. Então, ele consegue compreender a linguagem que Deus comunica para Faraó, porque ele carrega governo dentro dele. Então, você consegue reparar que aquilo não é para toda a gente, é para um grupo restrito. E eu creio que aqui nessa sala, aqui nessa igreja, tem jovens que precisam descobrir aquilo que está dentro deles, Glória. aquele governo profético que Deus colocou, que eles possam impactar essa nação. Deputados, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Para terminar mesmo já aqui, né, eu poderia, ainda para reforçar, poderá falar acerca também de Nabucodonosor, que quem interpretou o seu sonho, né, foi nada mais nada menos do que Daniel. O sonho falava acerca dos impérios todos, né, a nível mundial, que quem interpretou foi Daniel, foi um homem que também dentro dele já carregava
o governo profético. Então, de forma resumida, diria que sim, cristão, né, está mais do que claro aqui, é unânime, creio eu, que cristão pode sim envolver-se em política. Quem carrega isso, né, eu oro para que Deus possa, de facto, ajudar-te a revelar esse potencial que está dentro de ti, esse governo profético que Deus colocou dentro dele. Que Deus em Cristo nos possa abençoar. Amém. Para concluir, pastor, 1 minuto. Depois vou passar 1 minuto, vamos terminar esse painel. Amanhã temos mais. O pastor tocou num ponto muito importante sobre o crescimento dos muçulmanos no nosso país. Amanhã estaremos aqui com o pastor Noé Mateus. Acho que nesse momento ele é um dos maiores ativistas contra o Islão, onde ele vai nos trazer dados palpáveis a respeito do crescimento do islamismo e do perigo do crescimento do Islão em Angola. Por isso não falte amanhã. Pastor, por favor. Como dizia eu, há mesmo necessidade que alarguemos a visão da abordagem desse assunto. Amém. Vocês estão a dirigir a juventude do CIRA a nível da província ou até a nível nacional. Eu estou a preparar uma conferência dia 5 de fevereiro na Universidade Católica. Vamos falar da participação cristã nos assuntos políticos. Uau. Dia 5 de fevereiro, anote já, na Universidade Católica. Estaremos com Sadrag Lumvankenda, é um dos bons jovens também que aborda esse tipo de matéria. E será uma abordagem interessante. Lembre das palavras de Jesus, Mateus 5, 13 a 14. Ele nos diz que nós somos sal e luz. E ele fala que somos sal para a sociedade, somos luz para o mundo. Aonde se precisa a luz, é lá onde há trevas. Aonde se precisa o sal, é lá onde as coisas não têm sabor. Portanto, não podemos subestimar o nosso envolvimento político. Enquanto cristãos, temos níveis diferentes de participação na política. Todos não vão ser ministros, todos não vão ser deputados, mas cada um de nós, ao seu nível, pode participar e dar bom contributo. O meu livro fala dos níveis da participação. Compre o livro. O meu livro fala questões ligadas aos cristãos e partidos políticos. Meu livro fala desses detalhes todos para permitir que o irmão tenha um entendimento claro o que diz respeito ao nosso envolvimento na política. Gostava de terminar a encorajar os jovens, sobretudo vocês jovens, leiam o livro, pesquisem mais, não continuem a herdar os erros dos mais velhos, que nos legaram, que nos deixaram um legado muito errado. São eles que nos ensinaram nas igrejas política é pecado e nos induziram num grande erro. Nós temos que mudar esse preconceito. Temos que ter um conceito diferente de entendermos que política faz parte do dia a dia. Se você não quer saber nada da política, fica sabendo, a política já te controla. A política te controla. E sem que a política seja sã, enquanto a política não for um bom instrumento e bem aplicado para o nosso bem, ele será instrumento de opressão, de exploração, de roubo, de manipulação, como temos vivido esses anos todos. É preciso que cristãos convictos entendam que fazer parte da política é um dever do cristão como patriota. Amém, amém, amém. Amém. Penso Glória a que Deus. é importante entender isso. Para concluir, então, Muito obrigado. nosso irmão Caetano, 1 minuto para concluir e vamos então encerrar o painel, por favor. Certo. É importante que nós consigamos compreender algumas questões que estejam relacionadas ao estigma que foi criado acerca ou em torno da política, nesse caso. Dizer que também é importante sair, né, enquanto cristãos, sairmos da caixa, isto é, né, dito de outro modo, nós conseguimos compreender ou nos desfazer daquilo que nos foi ensinado do ponto de vista histórico, né? Isto é, aquilo que ensinaram para a igreja, né, para nós enquanto igreja, enquanto cristãos, foi um evangelho, se assim posso dizer, limitado. Nós só nos importamos com coisas espirituais quando, né, nós, por exemplo, vamos à igreja no domingo, nós temos a segunda-feira, temos a terça, a quarta, a quinta e assim por em diante à nossa espera e nós não sabemos como nos desdobrar porque só aprendemos sobre coisas espirituais. Então é importante que nós saiamos da caixa, né, tomamos conhecimento do mundo psicológico, do mundo sociológico, do mundo biológico, porque eles são importantes. Quando você vê, por exemplo, Jesus Cristo, ele ensina e prega para a multidão
antes que eles fossem embora, Jesus Cristo concedeu alimento, porque ele sabe acerca da realidade, né, e das necessidades biológicas do ser humano. Jesus Cristo falou, por exemplo, em Mateus capítulo número 6, acerca das questões emocionais, acerca da ansiedade. Não vos preocupeis acerca do dia de amanhã e todo o resto. Ele fala acerca do mundo psicológico. Então você repara que não é simplesmente questões espirituais. Questões espirituais, tem biológicas, sociológicas. Então é necessário que nós consigamos compreender isso e nós, só dessa forma que nós vamos conseguir de facto explodir e exercer aquilo que nós, ou que Deus nos chamou para exercer. Graças a Deus, aplauda o Senhor. Pastor. Queria só dizer aos irmãos, a conferência é Conferência Cristã Patriótica. Será dia 5, período de manhã, das 9 às 12. Será um sábado. Obrigado. Como é que tem que fazer inscrição para participar? Não é nada preciso pagar alguma coisa. É mesmo portas abertas, de graça. Venha, participe, ouça, coloque a sua pergunta. O nosso objetivo é contribuir patrioticamente para que nós angolanos, entendamos o nosso papel como cristãos na sociedade. Estamos a fazer esse exercício porque sabemos que já fomos entupidos por preconceitos graves e estamos a lutar para ver se a gente consiga reduzir esse grau de preconceito e começamos a pensar diferente como patriotas e cristãos também. Aplauda o Senhor, aleluia. Damos então por encerrado esse painel. Muito obrigado. Podem tomar seus assentos. Sim, pode pousar. Uau, Deus seja louvado. Estamos a minutos para nós entrar no meio da pregação.